Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra que nos salva. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser posto à prova pelo diabo. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo levou-o ainda para uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se caíres de joelhos para me adorar. Jesus lhe disse: vá embora, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Por fim o diabo deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Isso aqui precisa ficar muito claro para a gente, meus irmãos. Porque todos nós estamos no meio de uma luta espiritual. Todos nós travamos um combate espiritual. Mesmo que a gente não queira. Sabe quando você cai de paraquedas no meio de uma guerra? Você pode não ter provocado, você pode não querer, mas ela está ali. Então, ou você luta e se defende, e defende o que é certo, ou você é engolido por esta batalha. Aí talvez alguém possa dizer: mas poxa vida, como é que luta é essa? Que batalha é essa? Esse conflito do bem contra o mal? Porque nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos libertar, porque não tinha assim uma guerra espiritual, estava todo mundo subjugado, escravizado pelo pecado, pelo mal. Nosso Senhor começou essa luta para a nossa libertação. E Ele, quando alguém falar para você contra a oração de libertação, que isso não é coisa que faça, que isso é coisa de carismático, é sim, porque todo cristão que tem o Espírito Santo, todo, sem exceção, é carismático, porque o Espírito Santo é carismático. O Espírito Santo é quem distribui os seus dons, os seus carismas. Inclusive o clero, não é? O bispo tem os carismas que lhe são próprios. Isso é claro para todo mundo, não é? O Espírito Santo, ele é carismático. Então, quando se diz assim, oração de libertação é coisa de carismático, porque é coisa de cristão, é coisa de batizado.
E sabe quem foi que começou essa oração de libertação? Nosso Senhor Jesus Cristo, quando no Pai Nosso nos ensinou a rezar: mas livrai-nos do mal, amém. Não é assim que a gente termina o Pai Nosso? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Porque quando você reza o Pai Nosso, esse mal é com M maiúsculo. Não é o mal, um malzinho qualquer, não é? Ah, ele fez uma fofoca ali, isso é um mal. Sim, é um mal. Mas é um mal com M minúsculo. No Pai Nosso, é o mal, é o maligno. Nosso Senhor nos ensinou essa grande oração de libertação para fazermos todos os dias, pedindo a Ele: não nos deixe cair nas garras do mal, cair na tentação, sucumbir às armadilhas do diabo, porque todo dia ele põe uma, todo dia ele nos ronda. Então, não nos deixeis cair em tentação, mas, Senhor, livrai-nos do maligno, amém. Esse combate, essa luta espiritual, da qual nenhum de nós está dispensado, essa luta, esse combate espiritual que se reflete em todos os nossos relacionamentos, pais com filhos, marido com esposa, esposa com marido, com os nossos amigos, com os nossos colegas, esse combate espiritual que se reflete na nossa vida material, porque quanta gente ficou abatida interiormente, destruída por causa dos ataques ao seu patrimônio, que é o seu sustento. Se não afetasse a nossa vida, a tentação não atacava as fontes da providência na nossa vida, você sabia? Eu amo uma oração de renúncia e libertação que o Padre Schuster, desde ali dos inícios da renovação, propôs, que começa assim: Senhor Jesus, por este sinal da cruz, envolva todos nós, os nossos familiares e bens, no seu amor, no seu poder e no seu sangue, para que o inimigo não nos possa prejudicar. Porque muitas vezes Satanás ataca-nos nos nossos bens. Tem casamento que está por um fio por causa da situação econômica. Marido que faz dívida atrás de dívida, a esposa que é compulsiva em compras, no consumismo, uma má administração financeira do lar, trabalho, dinheiro não rende, por mais que ganhe, está sempre faltando as coisas dentro de casa, o dinheiro se dissipa, como diz Malaquias, lá no finalzinho do livro de Malaquias, o dinheiro é posto em saco furado. Sabe, quando nós vivemos a nossa vida resistentes a Deus, hostis ao Senhor, o que a gente ganha não rende dinheiro posto em saco furado. Então veja, os ataques do mal também se dirigem para os nossos bens. Nós que costumamos orar pelas pessoas, nós vemos que uma das maneiras do mal oprimir alguém se chama falsa enfermidade. O que é uma falsa enfermidade? Tem todas as características da doença, manifesta os sintomas, a pessoa sofre, mas quando vai ao médico, o médico diz: não é físico. É o médico quem diz. Não é físico. Os exames comprovam que a pessoa não deveria manifestar esses sintomas, mas doutor, ela está manifestando, eu estou vendo, ela tem os sintomas, mas não dá para explicar porque não tem condições de ser físico. Procure um psiquiatra, um psicólogo, vai lá no psiquiatra, no psicólogo, o psicólogo diz: não é simplesmente mental, não é psicológico. Estou vendo a enfermidade, mas... E muitas vezes, numa oração de libertação, a pessoa é liberta e é curada.
porque as raízes deste mal eram espirituais. Você está vendo como esse combate espiritual, ele se dá na nossa vida? Deixa eu ver, tem coisas que não acontecem por acaso, né? Eu estava aqui tirando alguns pedidos de oração da minha Bíblia e topei aqui com esse testemunho que me entregaram numa das missões que eu fui. A pessoa se identifica, mas eu não vou trazer o nome dela. Ela diz: olha, meu nome é tal e venho aqui para deixar o meu testemunho. Meu irmão, está aqui o nome do irmão, gostava muito de beber. Bebia tanto que se transformava. Tentava agredir minha mãe, a sua filha, e quando me via, era um pesadelo. Minha mãe já falava comigo: vai embora, para não acontecer coisa pior. Então ele agredia a mãe, agredia a filha, e com a irmã era pior. Tinha em vista uma agressão em nível fatal. Vai embora para não acontecer o pior. Era terrível, meu Deus. Com a graça de Deus, estávamos assistindo, sorrindo para a vida, e o Márcio explicava sobre a medalha. Falei com a minha mãe, medalha das duas cruzes, e logo comprou-a e pediu para o padre abençoar. Quando meu irmão estava sem beber, então portanto estava sóbrio, ela pediu para o mesmo usar. Assim ele o fez. Colocou no pescoço. E pela honra e glória do Senhor, que usou esta medalhinha para isso, meu irmão não bebe mais. Ele foi libertado. Já tem 3 anos sem bebida. Quando os falsos amigos oferecem bebidas, mesmo diante dessas ofertas, ele não consegue mais beber. Louvado seja Deus. Às vezes, nós não temos noção da raiz de um vício, da raiz de uma enfermidade, mas nós sabemos que a tentação nos ataca em todas as frentes. E quando não consegue nos atingir diretamente, em geral, nos atinge através das pessoas que são importantes para nós, ou usando essas pessoas para nos agredir, ou fazendo sofrer essas pessoas para que nós fiquemos abatidos emocionalmente. É um combate espiritual. Você percebe que ele existe? E você percebe que você está dentro dele? Uma das coisas que eu mais escutava quando eu conseguia atender, em particular, em oração. Hoje não consigo mais, viu, gente? Pelo menos por esse tempo não consigo. Mas uma das coisas que eu mais escutava eram as pessoas dizerem: a minha vida está amarrada. A minha vida não vai para frente. A minha vida não deslancha. É como se algo retivesse a minha vida. E quando nós íamos orar pela pessoa, eu fui descobrindo as 3 principais causas para uma vida ficar amarrada. Foi ninguém que me contou. Eu estava ali orando pelas pessoas. E eu percebia que a principal, em 70% dos casos, era o envolvimento com o ocultismo. Ou porque a pessoa foi nesses lugares que invocam espíritos e pessoas mortas e se lançam pela magia, pela feitiçaria e outras coisas mais. Ou porque alguém da família levou a pessoa. Ou porque no momento de fragilidade a pessoa permitiu que acontecesse essas ligações dela com o oculto. O que eu vi, não estou julgando a pessoa não, inclusive eu estava lá para ajudar. E receber com todo amor e carinho, era de partir o coração, minha gente. Sabe quando a pessoa chega destruída? Foi o que eu vi inúmeras vezes. Porque você imagine que uma pessoa está envolvida com o oculto. Então, é o contrário do que nós cristãos pregamos. E ela vai a um cristão para pedir oração. Para ela chegar nesse limiar, é porque a vida dela está despedaçada. Então você disse, Márcio, 3 coisas. Sim, a primeira, envolvimento com ocultismo. 70% dos casos.
20% dos casos, ódios profundos. Ódio contra pai, ódio contra mãe, ódio contra filho, ódio contra marido, contra mulher, ódio contra uma pessoa com quem já teve um relacionamento afetivo no passado, ou contra alguém que cometeu um abuso sexual contra a pessoa, situações de injustiça, ódios profundos aos quais a pessoa se apegou e não consegue perdoar. Sabe, quando você não perdoa, diz um santo, é como se você bebesse veneno esperando que o outro morra. Não perdoar é beber veneno, esperando que a pessoa que você odeia vá morrer. Para quem faz mal? Faz mal para quem não perdoa. Então, 70% envolvimentos com o oculto, 20% ódios profundos das mais diversas espécies e 10% promiscuidade, libertinagem, quando a pessoa perde o respeito por si mesma, pelo próprio corpo e desvairadamente se entrega a todo tipo de perversão sexual. Isso eu vi, terrível na vida das pessoas. E para sair disso é necessário libertação, porque tem muita gente que não tem condições de sair, então pede socorro a Deus. E a gente via as pessoas destruídas antes de encontrar-se com Jesus. Mas uma vez que entra o Senhor, que é o libertador, gente, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo erguer as pessoas das profundezas da escuridão, devolver a vida a quem você já via que não tinha mais vida. E casos de pessoas que estavam por um fio para se matar, algumas que já tinham tentado tirar a vida várias vezes e a própria pessoa não conseguia explicar. Alguns desses casos que eu tive naquela época, oportunidade de acompanhar, a gente chegava a ficar muito próximo e eu via uma transformação na vida da pessoa, que aquilo que ela vivia quando eu a conheci parecia um sonho ruim, nem parecia que era verdade. E ali a gente já tinha alguma intimidade, né? Na Canção Nova os nossos relacionamentos são sempre muito espontâneos, muito alegres, a gente brinca muito uns com os outros, e até com as pessoas que a gente conhece. Eu perguntava, e aí, como é que era aquele negócio de você se matar? A pessoa não conseguia explicar, dizia, eu não sei, parece até que não foi comigo. Tão grande a libertação e a manifestação do Senhor na vida da pessoa, mas é um combate espiritual. E nessa luta, se nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo, nós vamos perder todas as batalhas. Por isso esta palavra diz, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Diz aqui, para ser posto à prova pelo diabo. O Espírito Santo será, meu Deus do céu, arrastou Jesus para Jesus ser vitimado pelo diabo? Não. Para confrontar aquele que sorrateiramente o tempo inteiro estava tentando minar o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, como faz comigo, como faz com você. Essa serpente diabólica que é Satanás, ele se esconde. Por isso que o Senhor o chama de pai da mentira. Ele não mostra a cara. Se ele puder ficar escondido, ele não mostra. Por isso que ele se guarda no oculto, nas trevas. Porque ele age sorrateiramente. Sabe, uma das grandes artimanhas do mal é não ser reconhecido como mal. Então o Espírito Santo faz o quê? Põe luz naquela situação e faz com que aconteça esta luta em que Jesus enfrenta e vence o tentador. Gente, nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro para que eu e você também pudéssemos enfrentar e vencer a tentação. E tudo começa entendendo que nós não devemos parar nas aparências. Nós não podemos parar nas aparências,
Porque nessa luta espiritual tem coisa que parece boa e não é. Tem gente que aproxima-se da gente parecendo que tem as melhores das intenções, mas não tem. Tem situações que nos são propostas que parecem a grande oportunidade da nossa vida, mas não é. Tem situações que parecem extremamente atraentes, divertidas, vêm com um tempero de aventura, mas não passa de armadilha. A morte está guardada ali dentro. Ao mesmo tempo, tem coisa que parece má, mas não é. Como alguns sofrimentos que nós tivemos que passar, eu tive que passar, você teve que passar os seus, e que nós os enfrentamos e vencemos, e depois de tê-los vencido, nós louvamos a Deus e dissemos: eu precisava passar por isso, foi bom para mim ter enfrentado essa dificuldade. Através dessa dor o Senhor me libertou, me reconciliou com alguém, me livrou de um vício, me libertou de uma opressão. Bendita dificuldade que me fez voltar para Deus. Então tem coisa que parece má, mas não é. Às vezes até numa situação assim, indigesta para uma mãe, para um pai, de um filho que vai preso, e que Deus usa daquela prisão para salvar a vida daquele garoto, porque ou era isso ou era a morte. E às vezes a gente julga dizendo: mas que injustiça, que dó, realmente que dó, que pena, que bom seria se não fosse necessário passar por aquilo. Mas por vezes Deus usa um instrumento como esse para livrar aquela pessoa de algo pior. Então tem coisas que parecem más, mas não são. A tentação, gente, aproveita a hora da nossa fraqueza para chegar disfarçada de coisa boa para nós. Cuidado com as aparências. Não se apegue à primeira impressão. Por isso que um dos grandes dons do Espírito Santo, olha aí, ó, o carismático. O carismático é o Espírito Santo. Um dos grandes dons do Espírito Santo é o discernimento dos Espíritos, que nos faz ver onde Deus está agindo, mas que nos faz também descobrir, para nos preservarmos, nos faz descobrir onde o mal está agindo. Porque a tentação, ela chega junto de nós na hora da necessidade, igual fez com Jesus. Jesus estava jejuando durante 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quando ele teve necessidade, o que é que o diabo fez? Se apresentou para ele, propondo comida, por um jeito indevido. Você já percebeu que quando você está fragilizado, todo tipo de proposta que não presta chega para você? Isso que você está precisando só vai acontecer se você mudar de religião. E a pessoa chega com versículos bíblicos igual o demônio. Você viu que o demônio tentou Jesus citando versículo bíblico? Olha, a gente não pode ser ignorante da palavra de Deus, gente. Senão tem gente que vai usar a palavra de Deus para enganar a gente. Como o diabo tentou usar a palavra de Deus para enganar Jesus. Porque todas as vezes que você pega um trecho da palavra de Deus e tira do contexto, ele vira pretexto para você trair a vontade de Deus. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque muita gente se disfarça, se esconde atrás da palavra de Deus para aparentar coisa boa, mas no fundo o que a pessoa está propondo é o erro, é o engano. E no momento em que Jesus estava aparentemente fragilizado, a tentação chega na hora da necessidade para tentar. Então guarde isso. Quando você estiver no momento de grande necessidade, porque você está enfrentando uma doença, porque alguém que você ama está enfrentando uma doença, porque você está ameaçado de perder seus bens, os seus recursos, quando você está ameaçado de uma injustiça, quando você está sob perigo de morte, por qualquer razão que seja, quando você se vê emocionalmente ameaçado de perder o amor, o afeto de alguém que você quer bem,
nessa hora da sua fragilidade, a tentação sempre vai se aproximar de você. Porque ela entende assim, o demônio entende assim, ele está fraco, está suscetível. É agora a hora boa para eu fazer com que ele caia. Mas olha que interessante, se a hora da necessidade é a hora que a tentação se aproxima de nós, a hora da necessidade também é a hora do socorro de Deus, é a hora do socorro divino. Nunca se desespere pelos ataques da tentação, nunca, porque o socorro de Deus vem em nosso auxílio no momento em que nós precisamos. E essa palavra nos ensina algo imensamente importante, que cada um de nós deveria ter aprendido desde pequenininho, desde cedo: nunca parar nas aparências. Nunca, nunca. Nós deveríamos ter aprendido isso da boca do nosso pai, da boca da nossa mãe, e devemos ensinar aos nossos filhos. Você precisa ensinar aos seus filhos a nunca ceder à primeira impressão. Sabe, às vezes a gente cede a primeira notícia que a gente ouve. Eu conheço gente velha que está quase para morrer e que você tem que ficar vigiando. Não fala não, não fala para a pessoa não. Não fala, porque fala para ela, ela acredita. Se diz, a pessoa é mal assessorada, porque o que levam para a pessoa, ela fica. Meu Deus do céu, não vai aprender não, vai morrer sem aprender. Depois de tantos anos vai continuar dando ouvidos à primeira notícia que chega, como se nunca tivesse aprendido que a mentira tem perna curta, mas corre rápido. A notícia é sempre a má notícia e a mentira é sempre a primeira a chegar. Olha, guarde isso para a sua vida e eu vou guardar para a minha. A mentira é sempre a primeira a chegar. Por quê? Porque ela não tem compromisso. A verdade, quando você vai dizer a verdade, você precisa ver a melhor maneira de dizer a verdade, o melhor momento de dizer a verdade, dizê-la com caridade. Você tem que ter cuidado para, ao dizer a verdade, não mentir. A mentira não está nem aí com isso. Ela sai fazendo. Então ela é sempre a primeira a chegar. Todas as vezes que você recebe uma notícia, a chance de que ela não tenha chegado corretamente a você é quase 100%. Então quando é que nós vamos aprender a não ceder à primeira impressão? Tem que fazer como Jesus, ter discernimento. Senão a gente dá ouvido àquele que diz assim: se és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Deus é teu Pai. Ele não disse: pedi e recebereis. Ele não disse: quando 2 ou mais de vós pedirem qualquer coisa, dará. Então pede a essas pedras que se transformam em pão. E Jesus diz: mas também está escrito que não somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que cacetada, né? E que verdade espetacular. Quanta gente tem pão de sobra, gente, mas não tem vida. Tem dinheiro, mas é vazio por dentro. Tem gente que nada preenche a pessoa. Nada é o bastante para ela. Porque quando diz aqui pão, é recurso material. Tem casas, tem dinheiro, tem carros, mas não tem uma vida em Deus, não tem vida interior. Então ela pode ter tudo e vai continuar tendo tudo e vai comprar mais coisas, porque por mais que ela compre, o que quer com tudo isso? Uma pessoa que tem 15 carros, 20 carros, ela só tem um traseiro, só consegue sentar um de cada vez. Para que tanta coisa? Entende? Porque uma necessidade de preencher um vazio que ela não sabe outra maneira de preencher senão com coisas. Mas essas coisas não são capazes de matar a fome que a gente tem de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é alimento em todas as situações da nossa vida. Porque sabe qual é a palavra que sai da boca de Deus? É a providência de Deus para nós. O Senhor nos assiste em todas as nossas necessidades. Então até na nossa pobreza,
material, nós vamos vivendo de riqueza em riqueza. São os amigos que nós vamos conhecendo, são as vitórias que nós vamos alcançando. Vitória na fraqueza, vitória na pobreza. E aí a gente bendiz o nome do Senhor e diz: se eu não tivesse tão poucos recursos, eu não teria que passar por isso, e eu não veria a ação de Deus no cuidado comigo e com os meus. Nunca ceder a primeira informação que você recebe, porque tem algumas pessoas que elas se casam com a primeira notícia que recebe. A pessoa se casa com a mentira e transforma a verdade na amante ou na empregada da casa. Casou com a mentira. E uma vez que a mentira é sempre a primeira a chegar, não sobra lugar para a verdade. Você não tem dois ouvidos por acaso, porque a mentira sempre vai chegar por um. Então reserva o outro para a verdade. Escute os dois lados. Você que tem escutado fofoca sobre essa pessoa que você ama, será que você não precisa também escutar a pessoa que você ama? Porque é cruel quando a gente dá espaço para a mentira, porque ela toma conta de tudo. É igual a erva daninha, toma conta de tudo, empesteia tudo, aí não sobra lugar para a verdade. Assim como a gente não come qualquer coisa que os outros dão para a gente, nem mata a fome com o primeiro prato que nos dão, assim também nós nunca na nossa vida nós devemos nos agarrar à primeira proposta, nunca. Até em negócio é assim, gente. Se você é uma pessoa que já fecha o negócio na primeira proposta que te oferecem, muda de jeito, muda de serviço, muda de profissão, você vai afundar, você vai cair em todas as armadilhas. Um bom comerciante não tem que ser esperto, não tem que ser atento, não tem que avaliar o mercado, não tem que saber bem o valor daquilo que ele está vendendo, daquilo que ele está comprando, não tem que avaliar o momento. Se a gente tem tanta atenção às vezes com um negócio material que a gente vai fazer e com aquilo que diz respeito à nossa vida espiritual, porque quando a gente age assim, não é, por impulso, se agarrando à primeira proposta, à primeira notícia, acreditando que tudo que alguém diz para nós é verdade, nós acabamos por demonstrar pouca inteligência. Dar crédito a tudo que o povo diz para nós, mesmo quando a gente boa e querida, você acreditar assim de primeira é sinal de pouca inteligência. Mas se eu confio na pessoa, a pessoa é boa. A pessoa é boa, você confia nela e ela pode achar que está dizendo a verdade para você, mas quem te garante que ela não está enganada? E quanta gente, por imaturidade, boa, bem intencionada, e dizendo a verdade, mas por imaturidade, levou para você a notícia que não devia na hora errada e só serviu para machucar você, para deixar você nervoso e tomar uma decisão precipitada, porque você se apoiou na pessoa, quando deveria ter se apoiado no Espírito Santo de Deus, que nos dá discernimento para todas as situações. Então veja, há pessoas, e podemos ser nós, que são como vasos de barro. Você já tomou água de botija? Água de filtro de barro, já tomou? Se você colocar outra coisa no filtro, antes de colocar água e deixar ele curtir, ele vai pegar o gosto, nunca mais sai, nunca mais. Se você colocar vinho na botija, vai ficar impregnado. Se você colocar óleo na botija, primeiro que não é para isso, mas perdeu a botija, que aquilo que você colocar, olha, vai ficar impregnado. E às vezes a gente é como vaso de barro novo, nós ficamos impregnados com o primeiro cheiro que coloca naquilo. Se você colocar num vaso de barro perfume, esquece, porque nunca mais você vai poder pôr água, seja bebida boa, seja bebida ruim. Então quando os outros descobrem essa fraqueza da pessoa, começa a tramar com malícia contra ela, porque tem gente que é ingênuo demais, que dá até nervoso na gente. Tem gente que acredita em tudo. Na época que eu morava no Rio, eu contava uma molecagem.
época que eu morava no Rio, tinha uma moça da comunidade que ainda continua na comunidade. Você adorava pegar. E ela, rapaz, ela não podia ver doce, porque nossa, os olhos dela saltavam. Ela primeiro comia com os olhos, depois ela comia com a boca. E ela comia escondido também. Aí eu cheguei na cozinha, ela tinha acabado de abrir um iogurte e eu estava tomando o meu. E quando ela foi agredir o iogurte, tocou o telefone e a gente tinha uma escalinha de atendimento de telefone. E ela, era a vez dela e ela foi atender. Eu falei, eu vou pregar uma peça nela. Peguei o iogurte dela, escondi e quando ela voltou, e comi o meu rapidinho e joguei no lixo. Quando ela voltou, ela disse, ué, cadê meu iogurte? Eu falei, pronto, agora além de gulosa é louca. Eu falei, você comeu iogurte, minha filha? Ela não comia. Eu falei, comeu. Aí ela, como? Aí eu fui refazendo todos os passos dela. Você chegou aqui na cozinha, você abriu a geladeira, se lembra? Me lembro. Você pegou o iogurte, lembra? Lembro. Colocou nessa mesa, sim. Abriu o iogurte, você fez assim com as mãos, tocou o telefone, você comeu o iogurte rapidinho, jogou o potinho no lixo e foi atender o telefone. Aí ela correu e foi abrir o lixo, estava lá o potinho, o meu. Ela pôs a mão na cabeça e disse, Jesus, conviver com gente maluca é assim. eu nem senti o gosto. Tadinha. Falei, não, fulana, está aqui o seu. Aí você pode dizer assim, Márcio, que absurdo, mentira, não aconteceu. Aconteceu. Para você ver que tem pessoas que são muito ingênuas. Numa coisa que você diz assim, é impossível. Então, desde aquele que tem mais ingenuidade até aquele que tem menos ingenuidade, todos nós guardamos um pouco de ingenuidade. E quando alguém descobre que a gente acredita fácil nas mentiras que contam para a gente, abusam de nós. Eu fui aprendendo a filtrar as coisas que eu ouço. Então a pessoa chega e me conta, eu já aprendi a não ficar nervoso com aquilo, porque essas coisas desgastam muito a gente. Então primeiro eu já deixo isso de molho. Segundo, eu vou pôr isso para filtrar. Será que é verdade? Será que não é? E mesmo que seja verdade, será que o mal não está usando isso para poder minar as minhas forças, para me irritar, para me jogar numa luta que não é minha, porque tem o combate espiritual, mas tem guerras que não são nossas, entende? Às vezes você começa a entrar na guerra dos outros, você acaba cometendo injustiça, às vezes até em disputa de filhos. Os irmãos estão ali disputando, você acha que está sabendo o que está fazendo, você entra e faz injustiça. Um fica nervoso, chateado, de mal de você, não esquece aquilo nunca mais na vida. Papai tomou partido do meu irmão, papai gosta mais dele. Porque você entrou numa luta que você não sabia como é que ela chegou até aquele ponto. Então eu fui aprendendo a não comprar, sabe, certas brigas que não são minhas. Nós temos que arrumar tempo, gente, para rever as coisas e apresentá-las a Deus em oração. Como é que a gente se livra dessas armadilhas do diabo? Arrume tempo para rever as coisas em oração. E em oração apresentá-las a Deus. Você pode até achar que isso é pouco. Isso não é pouco, isso é tudo. Isso vai mudar a sua maneira de viver. Isso vai livrar você de tantas enrascadas. E isso vai te dar uma capacidade de acerto tão grande que você vai agradecer a Deus todos os dias por ter acreditado nisso que eu estou falando para você. Porque como eu fui feliz depois que eu acreditei, porque eu também aprendi. Temos que arrumar tempo para rever as coisas e apresentá-las a Deus em oração. É preciso reservar seu outro ouvido para o outro lado da história. Prestar atenção ao que outras pessoas de sua confiança dizem. Discernimento, gente, requer partilha. Sabe? Situações mais fáceis, a gente até resolve sozinho em oração. Mas situações mais complicadas, nós precisamos chamar os irmãos na fé. Porque eu não estou falando só de gente de igreja, não. Pessoas sábias de Deus, orantes, experimentadas, para nos ajudar. Seja sincero.
Você não apanhou muito na vida porque fez as coisas só? Porque não consultou quando deveria ter consultado? Porque não buscou a experiência de quem já tinha trilhado aquele caminho? Você já imaginou quanto dano você teria se poupado por uma pergunta que você tivesse feito antes de tomar aquela decisão, ou por ter escutado a voz de alguém que te avisou? É isso que Deus vai nos mostrando através da sua palavra. Discernimento é fruto de uma comunidade orante. Então, deixar-se impressionar facilmente demonstra incapacidade e favorece a tentação. Mais ainda, nós precisamos fazer como Jesus e ouvir o que o Espírito Santo nos diz. Jesus tinha duas vozes ali com ele no deserto. Uma era a voz de Deus, a outra era a voz do demônio. O que a voz do demônio dizia? Você está com fome, o favor de Deus está sobre você. Se você mandar, a pedra vira pão. E o que o Espírito Santo dizia a Jesus? Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que o Espírito Santo dizia para Jesus? Aguenta, que o mal vai fugir de você. Ele será derrotado e ele terá que ir embora. Aguenta, porque o teu Senhor já preparou a assistência que você necessita. E não foi assim? O diabo saiu por uma porta e o socorro de Deus entrou pela outra. Aprenda a escutar o que o Espírito Santo está dizendo a você. Feche os seus olhos um pouquinho. O Espírito Santo é aquele que nos leva à vitória sobre o mal. Ele não levou Jesus ao deserto para ser tentado. Levou Jesus para enfrentar e vencer uma tentação que o aborrecia. E o maligno apresenta sempre as mesmas propostas para tentar. Que proposta é esta? Um poder sobrenatural para satisfazer as nossas necessidades. Vai lá, naquele lugar lá que eles fazem os negócios, e você vai conseguir dinheiro, e você vai conseguir o amor da sua vida. Vai lá, invoca não sei o que lá, que as dificuldades que você está vivendo vão acabar. Fizeram não sei o que contra você, vai lá, porque nesse outro lugar desfaz. É você usar o poder sobrenatural para satisfazer as próprias necessidades. E o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que agir assim não é de Deus, que quem age assim é o mal, e os dons de Deus são para os outros. Jesus não os usa em favor de si. A outra tentação, poder e riqueza. Vou te dar poder, vou te dar riqueza, vou te dar esses reinos, sob a condição de você fazer o que eu quero. Se você cair prostrado de joelhos e me adorar, você vai ter poder e riqueza. Gente, muita gente conseguiria poder e riqueza se vendesse a sua alma, se não tivesse limites, se não tivesse valores, e já em desespero, porque a tentação percebeu que estava sendo derrotada. E quando o demônio percebe que está sendo derrotado, ele grita, esperneia, faz um escarcéu antes de sair. Já em desespero, o que ele faz com Jesus? Manda Jesus colocar Deus à prova. Se joga daqui, para ver se esse Deus é fiel ou não. Senhor, nós renunciamos a todas essas tentações agora. Senhor, não é isso que nós queremos para a nossa vida. A nossa confiança, Senhor, está em Ti, porque nós sabemos que a Tua palavra tem a resposta para todas as situações que nós vivemos. Que a nossa resposta, Senhor, não se reduz a uma resposta material, a dinheiro, a bens materiais, numa vida material que vai passar. Senhor, nós renunciamos a todo desejo de dominar sobre as outras pessoas com autoridade, com poder, com riquezas. Não é isso que nós queremos, Senhor. Nós queremos Te servir. E nós Te pedimos, Senhor, que nos perdoe todas as vezes em que nós quisemos Te colocar à prova, dizendo, Senhor, não me ouve porque Ele não faz o que eu quero. Se Deus me ama, Ele vai fazer isso do jeito que eu estou pedindo ou mandando. Senhor, hoje nós queremos abrir o nosso coração e pedir, envia sobre nós o Teu Espírito para nos conduzir,
Vamos clamar por Ele, vamos pedir ao Espírito Santo Vem Espírito Santo. que venha dirigir a nossa vida nesse dia de hoje, diante de tantas respostas que nós precisamos. Vem Espírito Santo de Deus.